Conflitos emocionais, pressão social. Como você está lidando com a sua vida? Hoje nós vamos conversar com Marileia Marques, ela é psicóloga e traz para a gente algumas informações, algumas ferramentas muito importantes para a gente possa ter realmente qualidade de vida. E olha, depende sim da gente também ter essa condição de conhecimento humano e também buscar ao Senhor lá de cima. É desse jeito. Ela fala sobre a importância do equilíbrio, a mente, corpo e espírito, tendo um trabalho, tendo uma evolução. Outras dicas ela apresenta também para a gente nesta edição, é só você ficar de olho na tela do programa da Vera. Que vem com a participação no interior da arquitetura, nossos arquitetos vêm fazendo a diferença, trazendo novidades, lançamentos, produtos com muita qualidade para você. Mas antes de mais nada, nós vamos à nossa leitura bíblica com o evangelista Heitor Toledo. Vamos acompanhar? A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra está em Salmo 91, a partir do versículo 8, que é poderoso e fala assim: apenas com os teus olhos contemplarás, presta bem atenção nessa palavra, apenas com os teus olhos contemplarás e virás a recompensa do perverso. Você não vai precisar se mexer, você não vai precisar se mover, sabe por quê? Porque a luta é tua, mas quem peleja por você é Deus. Então aqui fala, apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso. Sabe aquela pessoa perversa? Deixa Deus trabalhar, consagra a vida dela, ora pela vida dela e fala assim: Senhor, eu entrego esta causa nas tuas mãos. Porque no 9 fala assim: porque tu fez do Senhor, que é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Sabe o que é isso? É confiança no Senhor. Você entregou os teus problemas, não sabe como lutar, coloca o joelho no chão e vai orar e vai buscar. Peça para Deus resolver esse problema para você. Claro, você tem que tomar atitudes, mas peça para Deus resolver isso para você e com certeza Ele vai resolver. Amém? Receba essa palavra poderosa em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Heitor. Povo de casa, quem vem chegando com informações neste momento, Condomínio Descomplicado. Confira na tela. Hoje na TV Às 10 nós vamos falar de um assunto super importante para o síndico, a precificação dos seus honorários. Eu estou aqui com o Bayer, que é especialista em finanças e também trabalha junto aos síndicos, auxiliando nesse processo de precificação. Bayer, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Às 10. Bayer, é um problema muito grande que a gente verifica no mercado de síndicos, a questão da precificação. O síndico sabe precificar os seus honorários? Acredito que não, pelo menos os que eu atendi não sabiam. Precificar, tendo como base o número de unidades, é um formato correto de precificação, Bayer? Sim, na verdade, este é um dos pontos que precisa ser ponderado para que a gente faça uma avaliação correta. Também as áreas comuns e outros vieses que a gente pode dar peso, sendo que condomínios menores, o preço deve ser menor, e condomínios maiores, o preço tem que ser maior, porque gera mais demanda, principalmente de tempo do síndico na operação dele. O preço de cada síndico ele precisa ser tabelado? Como é uma metodologia adequada de cálculo considerando a estrutura que cada empresa de sindicatura profissional possui? Perfeito, essa é uma ótima pergunta. O preço não tem que ser tabelado, por quê? Porque eu entendo que cada empresa e cada síndico ele tem uma estrutura de custos diferentes. Se o síndico trabalha sozinho, a estrutura de custos dele teoricamente é leve. Se o síndico trabalha com mais pessoas, a estrutura dele para ele dividir entre a possibilidade de ganho, a possibilidade de empresas que ele atua é totalmente diferente. Então primeiro ele tem que entender qual que é os custos da empresa dele, que são os custos fixos, e a partir daí ele saber qual que é a quantidade produtiva, ou seja, quantas horas que ele consegue demandar, e a partir dali ele consegue ter um número de quanto custa a hora dele e da empresa dele, e a partir daí, aí sim ele pode verificar qual que é a demanda que aquele empreendimento em si vai estar demandando dele. Se tem mais áreas, se tem mais empreendimentos, se tem mais unidades, realmente ele vai custar um pouco mais do que um empreendimento, por exemplo, de 4 andares, sem escada, sem elevador, assim por diante. Perfeito? Em resumo, Bayer, quais são os principais pontos que o síndico, especialmente o profissional, precisa se atentar quando ele vai formular uma proposta? Porque a gente verifica muito no mercado, no dia a dia, lá nas assembleias, que o síndico chega no condomínio, ele não fez um briefing, não conheceu a estrutura do condomínio, não conheceu as atas das assembleias e simplesmente apresenta uma proposta às cegas. Quais são os principais pontos? Vamos lá, quantidade de unidades que ele vai precisar atuar, quais são as áreas comuns que tem naquele empreendimento, se é um empreendimento muito antigo, se é um empreendimento mais novo, qual o perfil de pessoas que está dentro daquele condomínio. Isso tudo são pontos extremamente relevantes
para que ele consiga precificar de forma correta. Qual que é a distância que aquele condomínio que ele está precificando está de onde é a base dele. E a partir daí, então, ele consegue fazer uma precificação muito mais bem alinhada. Então, primeiro, conhecer a empresa dele e aí a partir daí saber qual que é o custo hora dele e também conhecer quais serão os custos variáveis daquele condomínio específico que ele está fazendo a precificação. Em relação a custo, porque o custo operacional tem tudo a ver com a possibilidade de precificação para o estabelecimento da sua margem de lucro operacional. Quais são os principais custos que uma empresa de sindicatura profissional possui de maneira genérica? De maneira genérica, vamos lá. Ele pode ter, com certeza tem que ter o Prolabore, as despesas fixas que podem estar alocadas, por exemplo, são aluguéis, telefone, celular e custos variáveis também, diretos à empresa, que por exemplo o custo de gasolina, os custos de impostos, que pode variar do tamanho da empresa e claro, os custos específicos do empreendimento. Será que eu vou ter algum custo adicional, algum serviço de terceiro que você vai contratar enquanto síndico para atender aquela empresa? Por exemplo, é uma empresa que tem ali 2, 3 torres, será que não precisa uma pessoa quase que exclusiva para atender aquele empreendimento? Então, entendendo essas despesas fixas e esses custos variáveis, você consegue precificar de uma forma muito mais bem alinhada. Bayer, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes disso fica aqui o convite para que a gente faça em conjunto com a Associação de Síndicos, através da tua operação, uma possibilidade de um tabelamento mínimo, básico, entendendo esses custos para que exista uma tabela de precificação para o síndico. Bayer, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e na próxima semana nós nos vemos. Participe da ASDESC, Associação de Síndicos de Santa Catarina. De Joinville, direto ao município de Itajaí. Sim, nós vamos agora conferir o bairro que mais cresce em Itajaí. O bairro Santa Regina tem dicas para você hoje também. Confira. Nós estamos apresentando uma série para que você tenha noção o quanto é importante investir no bairro Santa Regina. Nós estamos aqui com a Giovana e hoje nós temos a oportunidade de falar sobre esta loja, este comércio que também vem fazendo a diferença. Tudo bem, Giovana? Tudo. Então a Giovana veio de Gaspar. Vim de Gaspar. E você em Gaspar já trabalhava com essa linha de móveis? A gente já trabalhava na área de móveis, né? Móveis e eletro. E agora a gente vem empreender aqui em Itajaí, aqui no bairro Santa Regina. Que é um bairro bem promissor, né? A gente viu que é um bairro que está crescendo muito. Tá aqui, um bairro tranquilo também. A gente veio com a loja e agora a gente veio para morar também, não só com a loja, né? A gente veio com a loja já faz 2 anos aqui no bairro. E a gente veio em morada, para morar mesmo a gente faz 1 ano, que a gente já está aqui. Gente, e veio na verdade colaborar com os moradores, porque hoje nós temos mais de 20 mil pessoas que moram aqui no bairro Santa Regina. Verdade, Aí para não precisar estar nesse acesso da BR, né, com toda essa questão do trânsito que a gente vive em todo o estado de Santa Catarina, todo o Brasil, eu creio, assim fica essa facilidade de encontrar aquela geladeira, aquele fogão, tudo que precisa. A gente faz móveis também projetados, modulados, fizemos cozinhas, quartos também, né? A gente vai até a casa do cliente, a gente tira medidas, né? A gente entrega, monta, deixa tudo prontinho. É aquele atendimento especial com produtos de qualidade assim, pertinho da gente, no bairro Santa Regina, viu? Mais um motivo para você realmente investir nesta região. O bairro que mais cresce em Itajaí é o bairro Santa Regina. E a família da Giovana também está aqui, ó, prestando um super serviço, morando, né, trabalhando e com facilidades para as pessoas que moram aqui na região. Sim, o bairro aqui é bom, né? Então é um bairro promissor. E acredito que aqui o bairro tem muito mais a crescer ainda, né? Muito é isso mais. Aí. É um bairro grande, um bairro populoso, né? Então o nosso comércio merece, né? A nossa população aqui, aqui no bairro merece. É isso aí, está sendo a diferença o bairro Santa Regina. E você, já teve a oportunidade de visitar? Nós vamos agora para o intervalo, mas é assim, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar de psicologia, a questão dos conflitos emocionais, a questão social, tudo isso que a gente vem vivenciando e precisa estar de bem com a vida, hein? Voltamos em instantes. TV ASDESC, uma realização Condomínio Descomplicado e Jornal dos Condomínios. Boni Juris, a única editora do Brasil especializada em direito condominial.
Vamos falar sobre psicologia. Nós recebemos aqui a visita da minha amiga Marileia Marques, conheço há pelo menos 20 anos e ela atua nessa área da psicologia tem praticamente esse tempo. Tudo bem, Leia? Tudo bem, Vera? Acho que já é a quinta vez que eu te entrevisto acho que sim. nessas décadas. É verdade, é verdade. Já esteve no programa há algum tempo, participando conosco e sempre trazendo informações preciosas. Isso é muito bom. Você imaginava que a tua área ia crescer tanto, ia se tornar tão necessária como se tornou a psicologia? É verdade. Na verdade, quando eu me formei em 2001, certo. Então são 23 anos de formação. Certo. Né? Lá atrás a gente tinha aquela questão de até chegar a se esconder, né? A propaganda era difícil de falar. Quando o paciente caía no consultório, ele não queria ser visto, não queria ser, né? Tinha um citado. certo tabu ali, tabu. a questão da psicologia, como se né? fosse o louco, né? É verdade. E hoje em dia não, hoje em dia é necessário, é primordial, as pessoas estão dando a importância, o valor que dá, exatamente pelo contexto. Né, o contexto. Eu acredito que esse mundo, essa velocidade de processamento da informação hoje, acabou dando essa desconexão do nosso cérebro, porque a gente está vivendo uma sociedade doente, né? A gente tá, por mais simples que sejam as circunstâncias da vida, do dia a dia, mas é tudo muita pressão. As crianças hoje de 7 anos têm mais informação no cérebro hoje do que os estudiosos antigos, que eram os pensadores. Então, imagina o colapso que está no nosso cérebro. E nisso gera conflitos, nisso gera emoções diversas e rápidas. Assim como é rápido a gente ver uma informação, está rápido também a questão das nossas emoções. No mesmo dia a gente tem N emoções, passa por diversas circunstâncias. Sim, e como lidar com isso? Como trazer realmente essa base tão necessária para o ser humano? O que está acontecendo em consultório? Me conta. Isso, assim, tá bem. Eu acho que, né, o importante é a consciência. Quanto mais as pessoas têm a consciência de que cuidado emocional é fundamental, assim como visitar um cardiologista, assim como visitar um clínico geral, isso dá, né, a estrutura necessária para lidar com a vida no dia a dia. Já é um bom caminho. Né? Porque geralmente quando ele cai no consultório, já descompensou. Muitas vezes a gente já precisa do auxílio da medicação, encaminha para o psiquiatra para fazer um trabalho em paralelo. Então a consciência disso, eu acho que é o primeiro passo, né, que a pessoa precisa ter. E está acontecendo, exatamente por causa, eu acredito, né, dessa abordagem, que as pessoas estão precisando. Então, de repente, antes de cair, eu acho que é interessante, quando perceber que as emoções está tudo muito turbulento, que está muito, né, a pressão está grande, por que não cuidar? Por que não agendar? Já buscar. As técnicas auxiliam, ajudam, exatamente. aliviam. Eu acho isso muito interessante. A Leia, ela trabalha muito com adultos, tá? É interessante a gente comentar isso. Trabalha muito com casais, muito com a questão de relacionamentos. Então, ela está por dentro do que está acontecendo aí com o povo, da fase adulta. Na verdade, o casamento é uma das estruturas, né? É a base ali da família. Eu já peguei pacientes, por exemplo, que chegaram numa terapeuta e falaram, vocês já pensaram em divórcio? Então, assim, olha como a sociedade está, né, com valores, às vezes, os valores estão invertidos, as circunstâncias estão com problema. Então, é lindo, é tremendo o que a gente pode fazer no consultório com casais, porque não existe o casamento perfeito. Não existe aquele equilíbrio total, né, aquele paraíso. O que existe são duas pessoas diferentes, aprendendo a lidar com situações diferentes. E é isso, um cede daqui, um cede dali, a gente entra numa concordância e chega num acordo. Gente, não existe irmão que dê tudo certo. Não existe relacionamento, nem com pai e mãe, nem com vó, com nada. Sempre tem algo que precisa de um ajuste. Muito mais um casal, que um é criado de um jeito, outro do outro, e mesmo assim, mas existe o amor. E quando existe o amor e a vontade de fazer dar certo, a coisa acontece. Exatamente. É isso. E acontece. E acontece, os resultados são excelentes, eu né? pego casais destruídos, que eu falo, meu Deus, só Deus para me ajudar. E Deus ajuda. E deu certo. Que e Deus ajuda, maravilha. exatamente. Deus ajuda. Outra área interessante, Vera, que assim, eu acho importante citar, é a adolescência. Né? Eu acredito que hoje em dia, os adolescentes, eles estão precisando, depois da pandemia, inclusive, a gente teve um rebuliço ali onde os jovens ficaram presos, enclausurados, eles estão precisando desse respaldo. Muitos vêm a pedido, é bem lindo, é bem interessante, a consciência mesmo, mas fica a dica para os pais, né? Você que tem filho adolescente em casa, que fica muito tempo no quarto, que está ali quietinho, vale a pena dar uma checada para a gente ver o processo do cérebro, como é que está. Nós estamos e vivenciamos, né, gente, corpo, alma e espírito. Isso. E eu sei que isso é um dos pontos que você em clínica, você em consultório, você tem interesse realmente em observar, em ver, em acompanhar. Você percebe mesmo
que aquela pessoa, que aquela família, que não trabalha com a fé, com o lado espiritual, acaba padecendo, sofrendo mais nos dias de hoje, é isso mesmo? Sim, isso é uma coisa que é do contexto histórico também. A psicologia, quando eu me formei, era bem complicado você falar de espiritualidade. Né? A gente não pode, a religião não pode entrar. E hoje em dia, um dos construtos da psicologia positiva fala sobre a espiritualidade. E a ciência explica, né? Eu sou neuropsicóloga, a ciência já explica hoje que o simples fato de você colocar as mãos nessa posição, você desperta o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões mais assertivas. Então, olha que lindo isso, né? Isso é extremamente importante. A gente percebe no consultório a diferença. Ó. Nós somos corpo, mente e espírito. Eu sempre trago isso. Uma pessoa que não teve esse princípio fundamentado, quando precisa numa idade adulta, ela só tem duas bases, ó. Ou o corpo ou, né? O corpo ou a mente. A gente não tem o espiritual. E o espiritual, ele é fundamental, porque ali você coloca essa base para estruturar. Quando você não tem mais o que fazer. Não entrega. Você entrega. Quando tem a fé. Agora, se não foi feito, se não foi criado, se essa criança, se esse adolescente em especial, não teve uma base espiritual em casa, ele não tem isso. Exatamente. Aí falta esse suporte que com certeza o ser humano precisa. Que é a paz que excede o entendimento, né? Às vezes, porque é isso, as circunstâncias, quando você vai para o consultório, você está buscando o quê? Uma mudança, né? Autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais domínio eu tenho sobre as situações. Quando a gente vive de forma instintiva, né? Eu tô brava, vou lá e faço alguma coisa. E de repente você está tendo resultados negativos para a tua vida. Então eu sento no consultório e falo, não, eu quero mudar minha vida. E ali você acaba tendo essa consciência. E quando você tem a base espiritual, as circunstâncias, tu sabe que ela não vai mudar. Mas a forma como eu lido com a circunstância, isso muda tudo na minha vida. Olha, acho que uma das... Não, eu já conversei com uma psicóloga também que falava, que acredita muito nessa questão da fé, de Deus na vida do ser humano, nessa parte espiritual que a gente tem que trabalhar. E é verdade, você é a segunda, e eu acho lindo isso, tá? Porque eu também acredito nisso. Nossa, que com a força do nosso braço, gente, tem um limite, e esse limite, ó, é pequenininho. Você pode ser o máximo, né? Não é à toa que as pessoas que têm dinheiro têm problema. Muitas vezes a maioria acha que quem tem dinheiro não tem problema. Não fosse assim, as pessoas que têm dinheiro não se matavam. Não é isso. É esse equilíbrio aí. E a gente vê tantas pessoas que às vezes passam tantas necessidades financeiras e são alegres, são felizes, têm vida. Então, por quê? Devido a esse tripé. Exatamente. E ao conhecimento e ao tratar das reações. Exatamente. Lidar com as emoções. Exatamente. É isso? Olha que lindo. Olha, Leia. A Vera é quase uma psicóloga. Leia, me diga como é que te sigo no Instagram, como é que está o teu Instagram? É Marileia Marques, psicóloga. Né? A gente faz algumas publicações, enfim. Quem quiser acompanhar, bater um fica papinho. Na 901. Viu? Aqui em Balneário. Aqui em Balneário Camboriú. Então, ela é para relacionamentos, adultos, atenção aos adolescentes, fica a dica hoje, e trabalhar o nosso tripé. A base, a espiritualidade. Né? Você que é mãe, você que é pai, que talvez não teve, né, essa conexão. É importante levar para o teu filho, né? É importante a gente não usar a religião especificamente, mas a espiritualidade, crer que existe um Deus maior, um Deus poderoso, que sabe todas as coisas, que todas as coisas cooperam para o bem, né? Que é tudo um processo. Isso dá base, ó. Você entende, você está passando pela dificuldade, você sabe que você está aprendendo alguma coisa. Então, olha como você muda a forma de lidar. O mundo está caindo ao meu redor, meu Deus. Bom, o que eu tenho que aprender com isso? Isso muda. Ao invés de eu descompensar, ao invés de eu me fechar, cair, ficar num quarto... Então, vamos lá, vamos resolver um problema. Senhor, me dá a estratégia, Senhor, me dá a direção e vem. A gente que vive, né? A gente faz o que a gente vive. Então, a gente que vive nesse contexto, nessa conexão, a experiência está ali. E é bem interessante isso também, sabe, Vera, no consultório, que assim, eu atendo todos, né, todo tipo de religião, mas eles parece que se conectam quando eles entendem que você trabalha com... Eu sou evangélica, né? Certo. Então, parece que chama, sabe assim? E eles começam a perguntar, mas como é que é? Mas como é que funciona? E como eu sou de berço, né? Desde que nasceu. Imagina quantas histórias, quantas experiências eu tenho de forma pessoal. Milagres, né? Exatamente, que eu vejo acontecer. Maravilha. E isso faz a diferença. Maravilha, Leia. Obrigada, prazer recebê-la. Obrigada Tá? a você, Muito bom o Vera. nosso bate-papo. Viu, né? Viu só? Tem saída, tem técnicas, tem a psicologia, tem a ciência, tem a espiritualidade que vem nos ajudar para esse momento de vida que é um caminhar, que é uma escola, que é assim
um evoluir, e a gente precisa, hein? Quem vem chegando é a nossa amiga Edla Sempes, com Ótica Gui Presentes. Vamos acompanhar? Como a gente está na geração digital, né? Ninguém fica sem celular, ninguém fica sem televisão, sem Netflix e tudo mais. Anunciando para vocês que nós temos então a coleção da Tecnos Connect Smart. Esse relógio aqui, gente, só falta falar. Ele fala, né? Mas ele não fala o que você quer ouvir às vezes. Então ele tem galeria de mostradores, resistência à água, notificação de chamada e redes sociais, monitoramento de mais de 12 esportes, bateria de longa duração, controle de música, monitoramento de estresse, previsão de tempo, alerta de sedentarismo, reconhecimento automático de atividade e muito mais. Sabe aquele relógio que você quer saber como é que está o seu WhatsApp, as mensagens de WhatsApp? Você consegue visualizar tudo nesse relógio da Tecnos. E a gente tem uma variedade de relógio aqui na Ótica Gui Presentes. Temos relógio Cássio, relógio Oriente, com toda a coleção Oriente tem peças maravilhosas. O Cássio tem desde o modelo retrô até o modelo G-Shock, que é aquele relógio à prova de choque, que muitas vezes é o relógio à prova d'água, mas a pessoa acaba se batendo, pulando e caindo o relógio no chão. O G-Shock é para isso, tá? A prova de choque. Então temos toda a coleção da Cássio, Oriente, Tecnos, várias opções de relógios aqui na Ótica Gui Presentes. Para finalizar, eu não poderia deixar de mostrar o nosso queridinho óculos de grau, tá? O seu óculos de grau de visão simples, você faz em apenas 1 hora aqui na Ótica Gui Presentes. Aqui eu estou com Carreira, é o modelo unissex, que ele tem o cristal transparente e o dourado no acetato, tá? Tem o acetato detalhe folheado a ouro. Esse modelo Carreira é lançamento. Para homens que gostam de carreira, a gente tem toda a coleção aqui na Ótica Gui Presentes. Também o modelo unissex Carreira, tá? E para finalizar, eu vou pegar esse outro modelo quadrado de acetato com folheado a ouro Carreira também. Modelo unissex também da Carreira. Eles ficam lindos para homens, tá? Os modelos Carreira ficam lindos para homem. A gente está esperando por vocês aqui no centro de Balneário Camboriú. Detalhe, o seu óculos de grau para visão simples, só para longe ou só para perto, nós fazemos em apenas 1 hora. O multifocal leva 6 dias úteis. Varilux, Royal Lux, Rodenstock, qualquer marca de multifocal Zeiss, você encontra aqui na Ótica Gui Presentes. Avenida Brasil, 1854, no centro de Balneário Camboriú. E corra no nosso Instagram, @Ótica Gui Presentes, o símbolo amarelinho que tem o detalhe de olho, tá? A gente está aqui esperando por você. Até a próxima. Nós vamos agora para o intervalo, mas é assim, daqui a pouquinho a gente volta. Oi Vera, estamos novamente aqui na Yang Joinville e hoje eu vim apresentar para vocês o sutiã modelador. Nosso sutiã Zuzu, que ele tem todo um bojo estruturado, então ele faz o levantamento do seio e o efeito silicone. A base dele é bem larga, toda dupla de fibra modeladora, contendo as barbatanas de sustentação para não deixar enrolar e também te auxiliar na sua postura. A base das costas é bem larga, então ela já vai tratar toda aquela gordurinha fazendo uma modelagem corporal. E aqui na Yang, eu quero avisar vocês que a gente trabalha com peças sob medida. Então vai ser sempre um tamanho de bojo e o outro tamanho na circunferência. A gente trabalha daqui do 42 até o 56. Então se você não acha peças para você, eu convido vocês a vir conhecer a nossa loja aqui na Avenida Getúlio Vargas, 501, ou seguir o nosso @Yang Joinville. Agora aí é com você, Vera. No interior da arquitetura também reservou informações preciosas para a gente nesta edição. Vamos conferir? Olá, Vera! No interior da arquitetura tenho o prazer de receber hoje a Roberta e o Jason, proprietários da Decor Stone, que vieram trazer para nós assuntos sobre marmoraria. E hoje a gente quer saber um pouquinho mais, então, da história da Decor Stone. Roberta, prazer te receber aqui. Obrigada. Então, a Decor começou
com a nossa importação de pedras. Nós, além de termos a Decor Stone, nós somos proprietários de empresas de comércio exterior e nós temos uma importadora e há muitos anos atrás a gente fazia importação das pedras de quartzo e vendia para as marmorarias da região, assim começou o nosso negócio. E a gente percebeu que esse é um mercado que era bem desorganizado, que tinha espaço para melhorias. E nós, por que não? Por que nós não abrimos a nossa marmoraria? Então foi aí que nós mudamos o plano, até foi no ano da pandemia, então a gente se reinventou e foi muito legal, porque foi um ano que, apesar de a gente estar passando pela situação da pandemia, foi um ano que as pessoas estavam olhando para dentro de casa. Então foi um processo bem bacana assim que a gente passou naquela época, né? Ai, que legal, muito interessante o início de vocês. E contem pra gente um pouquinho da experiência que vocês proporcionam para o cliente que chega até a marmoraria. Porque a gente que atua no mercado, a gente realmente chega aqui e fica impactado com isso, né? Porque realmente é muito diferenciado o atendimento de vocês. Pode nos contar um pouquinho como acontece, por favor? O nosso atendimento ele funciona da seguinte maneira. Nosso objetivo aqui é que o cliente saiba o que ele está colocando na casa dele. Então eu até comento que a inspiração de fazer o atendimento sempre veio da minha mãe. E a história, porque assim, é uma história linda, não. É porque a minha mãe tem um verde batuba na cozinha dela com rebaixo tradicional, porque ninguém foi capaz de explicar para ela quais eram as possibilidades. O que é um rebaixo italiano? O que é um quartzo? Por que colocar um material tal ou outro? Então a gente faz esse atendimento pensando em justamente o cliente comprar a ideia. Quando a gente recebe o projeto, a gente bate o olho, a gente já sabe quais são as opções. No atendimento, a gente pega a rotina do cliente. Com a rotina do cliente, a gente consegue encaixar a pedra certa. Então a pedra mais cara não necessariamente é a pedra certa para aquele cliente. E como a gente não trabalha com estoque, a gente sempre faz as compras das pedras para o cliente, então a gente não precisa empurrar pedra nenhuma. Então o nosso estoque é de pedras já vendidas. Então a gente realmente consegue olhar para o projeto do cliente e para o cliente dentro da rotina dele para saber qual é a pedra certa. Esse é o nosso atendimento, né? Também. Inclusive com relação a garantias, né? Determinadas marcas têm garantia, como por exemplo o Cosentino, e determinadas marcas não têm garantia. Então isso a gente tenta deixar muito claro para o cliente. Muitas vezes o cliente acha que está colocando um material e que tem garantia e depois quando acontece algum problema de manchamento vai ver que não tem a garantia. Então a gente deixa isso muito claro, muito explícito, inclusive colocado em contrato quais as marcas que têm garantia e quais as marcas que não têm garantia, né? O nosso público é alto padrão, né? A marmoraria voltada para o público de alto padrão. As marcas que nós trabalhamos assim de forma esmagadora, eu diria, analisando os percentuais, é Cosentino, Grupo Paraná e Grupo Michelangelo. Né? Então, quando a gente vai para um mármore dolomítico, quando a gente quer uma pedra mais exótica, uma pedra única, a gente vai para essas empresas que eu comentei. E quando a gente quer trabalhar com uma pedra para ter a certeza de que não vai ter problema, e se porventura ocorrer algum problema, nós tenhamos garantia, a gente vai para a linha de Cosentino. E para isso, a Cosentino também desenvolveu uma linha que se chama Senza, que é um impermeabilizante que é aplicado na pedra, entra mais ou menos 8 linhas para dentro da pedra, deixa a pedra respirar e mesmo assim dá garantia de 15 anos na pedra. O lema da Decor Stone aqui é a pedra certa no lugar certo, né, pessoal? E eu achei muito interessante o porquê que eles escolheram esse lema para a marmoraria deles. A gente, através de um bate-papo bem elaborado com cada cliente, nós identificamos como é que é a rotina, como é que funciona a rotina. Por exemplo, Bruna, tu gosta de pedir iFood? Tu gosta de cozinhar em casa? Tu come sushi? Tu toma vinho? Tu recebe visita? A visita que vai na tua casa cozinha, utiliza a tua cozinha para que tu possa ficar curtindo na festa. Então, através dessas respostas, nós vamos indicar qual é a pedra. Por exemplo, vamos supor que tu gosta de pegar a panela e botar em cima da pedra. Tem que ser Decton, para que tu possa ficar tranquila que vai botar e não vai ter problema nenhum.
Vamos supor a Roberta, ela mesma se intitula como A rainha do iFood. a rainha do iFood. Então, para ela não tem necessidade de ser um Decton. Sim. Pode ser um quartzo que vai super atender a necessidade. Então, a gente busca entender a rotina de cada casal, de cada pessoa que vem aqui, para que a gente possa ofertar a pedra certa. E aí saiu o lema, a pedra certa no lugar certo e complementando no prazo contratado. Perfeito. Que é muito importante, Que é muito né? importante. Isso aí a gente realmente encontra no mercado vários desafios com relação a prazos, né? Então é muito importante vocês também trazerem esse comentário, né? Que é dentro do prazo contratado. Isso é porque muito legal. a gente sabe que a pedra ela entra no final da obra. Então o cliente já passou por tanta coisa até para chegar àquele momento e a ansiedade de conseguir fazer a mudança é tão grande. Então é a nossa obrigação cumprir esse prazo. Não tem nenhuma conversa. Vera, então fica com você. Na próxima semana, aguardem então para o nosso próximo fornecedor, nosso próximo parceiro, que a gente trará muitas informações relevantes do meio da arquitetura de interiores. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Obrigada pela audiência, pela companhia. Lembrando o nosso canal do YouTube, lembrando o nosso Instagram, também sempre esperando por você. Até a próxima edição.